Salve nação! Antes de começar o vídeo, já se inscreve e deixa seu like, assim o YouTube entende que o conteúdo é bacana e envia para mais pessoas e a gente consegue trazer mais vídeos desse tipo, isso ajuda demais no crescimento do canal. Agora segue o vídeo. Renato Gaúcho com o Grêmio. Que o Renato gosta de uma praia, de um futevôlei, ele já deixou bem claro. Aliás, essa semana foi perfeita para ele fazer tudo isso. É que normalmente, entre um jogo e outro, os treinadores usam o tempo para treinar o seu time e estudar o adversário. Pois é, só que esse trabalho o Renato nem vai ter. O próximo adversário do Flamengo, olha só, é o Grêmio. Time que o Renato conhece de cor e salteado, de trás para frente, de todos os jeitos. Foram 5 anos treinando o time gaúcho. Ganhou Copa do Brasil, Libertadores, Recopa, Estadual. Ganhou até estátua. Sem falar que ajudou a montar esse atual elenco todinho. 4 meses depois da sua saída, ele vai reencontrar o tricolor gaúcho. Todo mundo sabe que eu sou gremista, gosto muito do grupo que está lá, mas eu, acima de tudo, sou profissional. Hoje estou num grande clube também, que disputa todas as competições. Tenho o maior respeito, o maior carinho por todo mundo, mas quarta-feira, juntamente com o meu grupo, nós vamos jogar contra o Grêmio e a gente vai buscar o resultado que nos interessa. Tá, o Renato conhece o Grêmio, mas também não dá para ficar assim tão relaxadão. É porque o Grêmio mudou. Pouco, mas mudou. Alguns jogadores chegaram e já tem dado resultado. Um deles é o colombiano Borja, que assumiu a titularidade e já tem 3 gols em 5 partidas. E para a partida contra o Flamengo, Campaz deve ser alternativa no banco de reservas. Sem contar que nesse mesmo banco tem Felipão, que chegou e já tem mais de 60% de aproveitamento com o Grêmio. E se o Renato, quando estava no tricolor, dizia que o time jogava bonito, o Felipão mudou tudo. Pode ficar bravo comigo, pode me taxar disso, daquilo, mas eu quero sair dessa situação. Então, se em algum momento eu não tiver que optar, não beleza e ponto, eu opto por ponto. O certo é que nessa quarta-feira a Arena Gremista vai receber tudo isso aí. Felipão, Flamengo, Grêmio, Renato, além de um bom jogo. O encontro vai ser, no mínimo, inusitado. Você tem que me dar uma novidade, isso eu sei, pô. E olha, a gente tem os números aí do Renato Gaúcho e do Filipão com o Flamengo e com o Grêmio. Renato Gaúcho, 9 jogos com 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota, um aproveitamento de 81,5%, 30 gols marcados, 10 sofridos, 2 jogos sem sofrer gols. Aí o Filipão, com 12 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, o aproveitamento de 63,9%, 14 gols marcados, 7 sofridos, 7 jogos sem sofrer gols. Já vamos falar sobre esse encontro, vamos falar então dos treinadores também em seus novos clubes, assim a gente pode dizer, mas vamos dar boa noite também para o Gustavo Zupac, né, que ainda não o encontramos. Fala, Zupac, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Marcela? Ótima noite a você, ao André, ao fã de esportes. É sempre um prazer estar em vossa companhia. Vossas, no caso. No caso, né? Tá certo, então. Obrigada. A gente agradece pela parte que nos toca. Igualmente, né? Vamos falar um pouquinho, então, do Renato e do Filipão. Tem esse encontro, é um encontro muito importante. Eu pergunto para você, você acha que o Filipão, ele faz tão bem ao Grêmio quanto o Renato faz ao Flamengo, ou não dá nem para comparar? Não dá para comparar, são situações diferentes, né, Marcela? O Renato foi chamado pelo Flamengo para celebrar aí um casamento que muita gente gostaria de ter visto acontecer antes. Eu creio que os dois lados gostariam de promover essa união antes dela ter acontecido de fato. Mas só foi possível quando o Flamengo decidiu dispensar o Rogério Ceni e trazer o Renato, que estava convenientemente descansando no Rio de Janeiro, não querendo conversar tão profundamente com clubes. Houve aquele flerte com o Corinthians, que eu até hoje acho que foi da parte do Renato algo para o que ele deu um tratamento profissional, respeitoso, cordial, mas ele nunca pensou realmente
em voltar a trabalhar depois da sua saída no Grêmio, dirigindo um clube de São Paulo. E ainda por cima, o Corinthians, por causa da situação que o Corinthians atravessa nesse momento, apenas começando a melhorar. Nós vamos poder falar isso sobre esse assunto no programa mais tarde. Então, ele é chamado pelo Flamengo para arrancar, para fazer o time decolar, para conquistar troféus. E é isso que ele tem feito desde que chegou, com todas as possibilidades, futebolisticamente falando, possíveis. O chamado, na verdade, do Grêmio pelo Filipão é um chamado de socorro, é um chamado que evoca a história dele, a representatividade que ele tem naquele clube. Não que o treinador anterior não tivesse, né? Não imediatamente anterior, porque passou por ali o Thiago Nunes, mas o Renato evidentemente também é uma instituição gremista. Ele tem uma estátua ali na entrada da arena, na esplanada, e não é por acaso. Se alguém merece um monumento ali, esse é o Renato Portaluppi. Mas as situações são bem distintas. O Grêmio chamou o Filipão para resgatar uma campanha perigosa, que começava a tomar um caminho ruim. O Renato foi chamado pelo Flamengo para ser campeão. Eu acredito que ele será, de alguma coisa. Ô Zupac, então a gente pode falar assim que pelo menos a expectativa que cada diretoria tinha dos seus treinadores, isso está sendo levado a sério. Então a gente tem a expectativa do Renato para ser campeão com o Flamengo e isso pode acontecer. E uma expectativa do Grêmio um pouquinho melhor em campo e isso também está acontecendo pelo menos nas últimas partidas? Exatamente, e isso pode ser refletido, ou isso é refletido diretamente no campo e nas próprias palavras dos dois envolvidos, né? Porque o Renato sempre fala e sempre é questionado sobre a plasticidade do jogo do Flamengo, a ofensividade que o Flamengo mostra, e ele fala, olha, comigo o Flamengo vai sempre jogar para frente, porque era isso que se esperava, né? Quando o Renato foi contratado, sempre naquela comparação para aproximar o Flamengo daquele time de 2019, e a gente já comentou aqui que de fato essa aproximação existe, então está dando certo o motivo técnico que o Renato foi contratado para tentar levar o Flamengo a resultados esportivos. E a gente acabou de ver no material do Gustavo Berton, o Filipão falando que se ele tiver que escolher entre beleza e ponto, ele vai no ponto. E o Filipão foi assim a vida inteira, né? Eu me lembro do Palmeiras, onde eu cobri a sua última passagem, ele falou, olha, não esperem de mim beleza, eu quero resultado. E enquanto ele entregou o resultado, ele foi muito útil, né? A partir do instante em que os resultados cessaram, já que não havia nada além do resultado, o trabalho acabou escorrendo. Mas o Filipão promete ponto, promete resultado. E o Grêmio precisava, naquele instante que ele foi chamado, justamente isso. Demorou um pouquinho para começar a vencer, mas começou a vencer, né? Então, eles não prometem algo diferente daquilo que eles têm cumprido, que eles têm oferecido aos seus torcedores e aos seus clubes. Quando o confronto foi sorteado, e eu me lembro que você e o Edu Elias nos questionaram sobre o tamanho dos duelos e o equilíbrio dos duelos, esse duelo entre Flamengo e Grêmio, ele era o maior em termos de peso para o confronto, mas ele era também, no instante do sorteio, o mais dispar quanto à parte técnica, porque era um Grêmio muito lá embaixo e um Flamengo já embalado com o Renato. O Flamengo continua bastante favorito, mas a diferença diminuiu um pouquinho, porque do jeito filipônico, o Grêmio conseguiu dar alguns passos adiante. Salve nação! Não esqueça de se inscrever e ativar a notificação e deixar o seu like. Até o próximo